Recentemente eu estava assistindo um podcast com a participação do Guilherme Freire, no podcast Os Sócios, com o Bruno Perini e com a Malu Perini. Eu achei muito interessante um tópico que eu já refleti em outras vezes, que é sobre as bolhas na internet, como a internet vem intensificando essas bolhas e criando aí tribos cada vez mais distintas. Eu vou falar sobre isso então no vídeo de hoje, algumas reflexões pessoais que eu acho que são bastante interessantes aí de se pensar nesse cenário. Se você curte o vídeo, os vídeos aqui do canal, já deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários. Bom, então, basicamente qual que era o tópico? O tópico é o seguinte, antigamente, boa parte das pessoas consumiam o mesmo tipo de conteúdo. Jornal Nacional, assistiam à televisão aberta, assistiam à Rede Globo, consumiam os jornais mais tradicionais, tinham poucas fontes de informação, elas iam para a escola, para o colégio, para a universidade, tinham matérias aí, disciplinas similares e as pessoas são diferentes por natureza, isso é bom. É bom que exista diferença entre as pessoas, é inclusive impossível que essas diferenças não existam, mas as pessoas tinham um tratamento muito mais igual. Inclusive é interessante que naquela época, antigamente, as pessoas poderiam aí, o homem poderia ir para uma fábrica, para um emprego comum, e sustentar uma família com vários filhos, uma casa grande e só ele trabalhar ali na família. E todo mundo poderia ter um padrão mais próximo aí de vida. E hoje em dia parece que as diferenças estão aumentando. Parece que tem jovens aí de 20 e poucos anos com canais no YouTube, com empreendendo aí com marketing digital, com empresas, com aplicativos, desenvolvendo software e ganhando muito dinheiro, trabalhando para outros países, ganhando em dólar, em euro, por aí vai. E tem jovens que não sabem muito bem o que fazem. Diga-se de passagem, no Brasil, a maior parte dos jovens a famosa geração nem, né? Então eles não estão nem estudando, nem trabalhando, estão meio perdidos na vida. E me parece, e foi a conclusão que o pessoal teve lá no podcast Os Sócios, que essa diferença pode continuar aumentando. E por enquanto eu não vou dizer se isso é bom, se isso é ruim, mas é um fato que parece estar acontecendo. Então, novamente, o que a gente vê hoje? Se por acaso alguém, talvez você que acompanha o canal faça parte aí desse nicho, alguém que se interessa por desenvolvimento pessoal, que se interessa por Bitcoin, que se interessa por disciplina física, exercícios físicos, ler clássicos, bons livros, Platão, Aristóteles, filosofia, por aí vai, ter bons hábitos, empreender, estudar, trabalhar. Um bom hábito geralmente leva a outros bons hábitos. Então, claro que eu estou criando um estereótipo aqui, né? Nas palavras do Guilherme Freire, ele utiliza o estereótipo o Enzo e o Maximus. Então, o Maximus é aquele jovem que pratica jiu-jitsu, faz apoio, flexões e abdominais e agachamento com peso. Ele lê os clássicos da filosofia, ele estuda, ele trabalha já, ele tem algumas iniciativas aí de empreendedorismo na internet, ele já conseguiu aí um bom estágio, um bom emprego, enfim, por aí vai. E a gente tem, por outro lado, o Enzo. O Enzo, ele não gosta de pegar sol, ele só toma leite de soja, ele não come carne direito, se ele faz algum esporte é no máximo um beach tênis, se ele se locomove no máximo com um patinete elétrico e por aí vai, né? Claro que são estereótipos, mas o fato é que essas bolhas elas tendem a se tornar cada vez mais claras e cada vez mais distintas, justamente pelo fenômeno da internet e pelo fenômeno de que bons hábitos levam a outros bons hábitos e maus hábitos levam a outros maus hábitos. Então, se você se informa aí pela mídia tradicional acerca da sua alimentação, acerca dos seus investimentos, acerca da política, acerca da economia, acerca da filosofia, moral e por aí vai, da filosofia do direito, provavelmente, se você é enganado em uma área, você tem uma tendência maior a ser enganado em outras áreas. E o contrário é verdadeiro. Se você desconfia aí do sistema financeiro tradicional, se você gosta de estudar o assunto, de saber o que é inflação, expansão da base monetária, Bitcoin, reservas fracionárias, Acordos de Bretton Woods, 1971, e por aí vai, né? Se você se interessa por esses assuntos relacionados à economia, dinheiro, talvez você também se interesse pelos assuntos relacionados à saúde. Então, será que
de fato a pirâmide alimentar que tentaram vender está realmente correta? Será que comer alimentos ultraprocessados de 3 em 3 horas, ricos em açúcar e em várias substâncias aí, químicas, realmente faz bem? Ou será que uma alimentação mais natural, baseada em carne, ovos e gordura saturada, gordura boa aí de alimentos naturais, frutas, por aí vai, não é algo mais saudável? Então você provavelmente vai começar a desconfiar aí de outras áreas. E uma coisa acaba levando a outra. Não à toa, eu faço parte aí de alguns grupos de carnívoros, bitcoinheiros que tem a ver com exercício físico, lutas, artes marciais. Então, uma coisa acaba levando a outra. E é muito interessante porque essas diferenças elas acabam ficando cada vez maiores. Isso pode ter algumas implicações positivas, algumas implicações negativas. Algumas implicações positivas, por exemplo, é possível hoje alguém que veio de uma origem mais humilde se informar pela internet e conseguir crescer muito na vida, seja empreendendo aí com a internet, seja aprendendo simplesmente habilidades que vão ser úteis aí com uma profissão mais técnica ou até para passar num concurso e por aí vai. Tem vários casos aqui no YouTube de relatos em relação ao assunto, pessoas que vieram de uma origem humilde, conseguiram estudar, conseguiram com a informação descentralizada se desenvolver e hoje em dia estão muito bem ou pelo menos muito melhor do que estavam antes. Conseguiram aí comprar Bitcoin lá atrás, conseguiram uma valorização muito boa, hoje em dia tem um patrimônio e uma qualidade de vida muito boa. Mas com todas essas possibilidades, com grandes poderes, como já diria o tio Ben, vem grandes responsabilidades. Então tem muitas pessoas que acabam perdidas, até porque se a gente simplesmente consumir o que nos é colocado, se a gente simplesmente ligar a televisão em qualquer canal e simplesmente aceitar tudo o que está passando ali, a chance da gente ser enganado é muito grande. Então existe esse risco aí de simplesmente cair nas informações que nos são passadas e acabar vivendo uma vida de prazeres imediatos, de consumo, sem disciplina, sem aí esses valores que são desenvolvidos e que sempre foram buscados, as virtudes que sempre foram buscadas ao longo do tempo. Então é muito interessante aí essa característica. E, bom, o título do vídeo é Bitcoin e desigualdade, não informação descentralizada e desigualdade. Mas eu acho que tem um gancho muito interessante em relação ao Bitcoin, que é a parte financeira disso. Então, se a gente pensar no ponto de vista aí do Maximus e do Enzo. Então, o Maximus estudou aí o que aconteceu em 1971. Eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o assunto. Ele viu que as moedas fiduciárias são, na verdade, uma fraude, que o dinheiro, papelzinho colorido lastreado na honestidade de políticos, está diluindo o poder de compra de quem está segurando esse dinheiro, e os beneficiários desse sistema, então, são os cantilionários, ou seja, os amigos do rei que estão próximos da impressão de dinheiro, por assim dizer, ou seja, os primeiros recebedores da nova moeda que é criada. Como já diria, então, o Richard Cantillon, e essa teoria aí que a gente chama de efeito Cantillon, ou seja, os primeiros recebedores do dinheiro são os primeiros que se beneficiam do dinheiro. Então, isso no sistema fiduciário. Mas no padrão Bitcoin, a gente tem o contrário. Na verdade, o prêmio não é pelo fato de você ser amigo do rei, de você ser um cantilionário, e sim pelo fato de você questionar o sistema atual e estudar aí o Bitcoin, por exemplo, ou a escassez do ouro ou de outros ativos, enfim, ativos escassos que não estão expostos à desvalorização das moedas fiduciárias. Então a gente tem vários exemplos. Bom, o exemplo mais gritante disso é o Bitcoin, que teve aí uma valorização de quase 1000% em dólar nos últimos 5 anos. Então a riqueza está migrando para esses players. A gente tem o exemplo da MicroStrategy, que é uma empresa que começou a fazer caixa em Bitcoin e valorizou aí nesses mesmos 5 anos mais de 2000% em dólar, enquanto empresas tradicionais que fizeram caixa em moeda fiduciária estão tendo o poder de compra dela, da empresa no caso, diluída ao longo do tempo. Então, basicamente, é a corrida para o Bitcoin, onde os beneficiários desse sistema, do padrão Bitcoin, não são mais aqueles amigos do rei, aquelas pessoas que estão próximas da impressora de dinheiro, e sim os early adopters, ou seja, as pessoas que questionam, que estudam
o sistema atual e que se beneficiam desse sistema. A gente teve o ouro também atingindo máximas históricas, é um ativo escasso, talvez não tão escasso quanto o Bitcoin. A gente teve, enfim, empresas, ativos que são reais e que são escassos, performando, obviamente, muito melhor que as moedas fiduciárias. Por quê? Porque as moedas fiduciárias tendem ao seu valor real, que é zero no longo prazo, como já diria aquela clássica frase. Então, basicamente, as pessoas que estão com dinheiro fiat, elas estão sendo diluídas, as pessoas que comem a comida fiat estão simplesmente estragando a sua saúde, as pessoas que fazem as atividades fiat aí, não pegam sol, não se alimentam com uma alimentação de verdade, acabam entrando nessa espiral aí do fracasso, e isso acaba se refletindo para provavelmente as próximas gerações. Então, falando sobre uma segunda derivada dessa questão, a gente tem inclusive a gente tem várias bolhas, né? É inegável dizer isso. Mas tem uma bolha especificamente que está tendo, inclusive, vários filhos e que possivelmente pode passar esses valores para os seus filhos e criar aí uma descendência de várias pessoas que vão compartilhar aí dos mesmos valores e com um crescente patrimônio e podem gerar famílias grandes, estruturadas e com ótimos valores. Por outro lado, toda essa vida mais desregrada, onde a pessoa não busca se desenvolver no trabalho, na profissão, no estudo, consequentemente não tem dinheiro suficiente para formar uma família e não consegue despertar aí o interesse de outras pessoas e por aí vai, então acaba muitas vezes ficando sozinho ou participa de ideologias que são nefastas, que pregam aí os indivíduos aí não terem famílias numerosas e por aí vai. Então a gente tem várias ideologias hoje e muitos jovens acabam caindo nessas ideologias e sacrificando aí o seu futuro, o seu presente em busca de um prazer mais imediato. Então eu fico me perguntando, onde que isso vai chegar? Essa diferença está aumentando bastante e eu espero que as pessoas utilizem então a internet, a informação descentralizada para se desenvolver para o bem, porque hoje em dia isso é possível. E lembrando, né, pelo menos do ponto de vista da economia, a economia não é um jogo de soma zero. Então, fazendo uma última consideração rápida sobre desigualdade aqui, é o seguinte, muitas pessoas falam da desigualdade como se ela fosse um problema, mas eu quero que você pense da seguinte forma: supondo um condomínio fechado, onde tem várias pessoas ali morando, algumas têm uma renda média mensal de 15 mil reais por mês e outras têm uma renda média mensal de 500 mil reais por mês. Existe muita desigualdade, mas não há um problema muito grande. Por quê? Porque ali não há pobreza. Beleza. Agora pense em outra comunidade onde tem várias pessoas que ganham um terço de um salário mínimo, 500 reais mensais. Pode não haver desigualdade nesse local, mas certamente há um problema muito grande que é a pobreza. Da onde se conclui que, na verdade, o problema que existe aqui no Brasil de forma muito intensa, em países subdesenvolvidos de forma muito intensa e muito recorrente, é a pobreza e não a desigualdade. Por quê? Porque a economia não é um jogo de soma zero. Então, se a gente conseguir entrar aí no padrão Bitcoin ou no padrão onde há uma moeda o sound money, um dinheiro que faça sentido, que não seja uma fraude fiduciária, a gente pode ter aí o desenvolvimento, o benefício aí de todos os indivíduos. Por quê? Porque se tem mais gente empreendendo, tem mais gente, né, gerando empregos e por aí vai. Então a gente tem uma melhora na economia. A economia não é um jogo de soma zero e eu espero que a internet, a informação descentralizada, seja utilizada nesse sentido, que pessoas consigam aí se desenvolver e se desenvolvendo elas consigam ensinar outras pessoas e puxar essas outras pessoas pelo exemplo. Então, a informação descentralizada é algo que me deixa otimista aí para o futuro. Mas eu acho muito curioso essa questão das bolhas. Eu espero que sim, que com o debate livre, com a informação descentralizada, a informação circulando livremente, bons debates, e hoje em dia a gente consegue ver bons debates no YouTube, coisa que fazia muito tempo que a gente não via, porque os debates que eram mostrados na televisão geralmente tinham algum viés, as pessoas não queriam expor o seu pensamento real,
por motivos políticos, por motivos de marketing, por aí vai. E hoje em dia eu acho que a gente tem um debate muito mais aberto e muito mais honesto na internet. Não significa que uma quantidade imensa de informações que estão na internet não sejam inúteis, mas se você tiver discernimento, eu acho que dá para tirar muito proveito. Então é isso, essa é a minha reflexão sobre os Enzos e os Máximos aí dessa nova geração, claro que com meme, mas eu acho que a informação descentralizada vai gerar a possibilidade de desenvolvimento para aqueles indivíduos que buscarem isso e buscarem esse conhecimento para o bem. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se aqui no canal, cliquem no like, cliquem no sininho também e no hype se aparecer a opção para vocês. Eu vou ficando por aqui, até amanhã no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.